Nesse episódio iremos nos adentrar no processo falimentar. O conteúdo é um pouco extenso, por isso preste bastante atenção. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Agora vamos para o episódio de hoje. Lei de falências e recuperações, o processo de falência. Considerando que o patrimônio é a garantia dos credores, quando o empresário ou sociedade empresária se encontra em crise financeira, e seu patrimônio já não é mais suficiente para saldar as dívidas contraídas, inevitavelmente deixará de honrar pagamentos de dívidas assumidas. Nesse sentido, se não existisse um ordenamento normativo cuidando dessa questão, os credores com créditos já vencidos ou prestes a vencer teriam maior chance de escapar da inadimplência do devedor, uma vez que os outros credores estão impedidos de cobrá-lo antes do vencimento da obrigação, já os outros sofreriam injustiça. Consubstanciado no intento de evitar inconcebível injustiça, afinal, os primeiros cobradores receberiam a integralidade de seus créditos, desfavorecendo os demais credores que muito pouco ou talvez nada receberiam. O Instituto da Falência foi criado para assegurar a igualdade de oportunidades aos credores de um empresário ou sociedade empresária insolvente e insuscetível de recuperação judicial. Diante disso, o artigo 77 determina o vencimento antecipado de todas as obrigações de crédito do falido, para que os credores possam ter paridade para avisarem a cobrança de seus créditos concursalmente dentro dos parâmetros de prioridade definidos na lei. Em ordem, os credores que terão prioridade para satisfazer seus créditos serão primeiros 1. Títulos de crédito trabalhistas, 2. Títulos de garantia reais, 3. Os créditos fiscais, 4. Créditos quiliografários. O artigo 94 da Lei de Falências elenca quais são as causas que legalmente constituem a falência. O empresário que consumar uma das hipóteses será considerado falido. Entre elas está a impontualidade injustificada prevista no inciso 1º do referido artigo, que seria quando o devedor sem relevante razão de direito não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos. A segunda hipótese seria a execução frustrada, que seria quando o devedor executado por qualquer quantia líquida não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes para solver os débitos dentro do prazo legal. Nessa hipótese, presume-se que é insolvente o devedor, pois não tem condições e patrimônio suficientes para saldar a obrigação exigida, frustrando, por conseguinte, a execução singular movida contra ele. Entende-se que, caso contrário, ainda que não reunisse o dinheiro necessário para pagar a dívida, poderia lançar mão de um de seus bens e nomeá-lo à penhora. Porém, se nem isso fez, tudo indica que esteja em crise econômico-financeira e, portanto, em situação de risco para os credores. Conclui-se que, nesta hipótese, não há necessidade de o crédito ser superior a 40 salários mínimos. Também temos o que são chamados de ato de falências, que são expostos no inciso 3º do artigo, a qual são os conjuntos de atos que, caso praticados pelo devedor, será automaticamente um adendo que, para ser caracterizado a falência por impontualidade injustificada, é indispensável que a impontualidade seja de fato injustificada, isto é, não haja por parte do devedor um justo motivo ou relevante razão de direito para a alegada inadimplência, como por exemplo falsidade do título, prescrição entre outros. O artigo 96 indica quais os motivos o devedor pode elencar para justificar sua impontualidade. Agora vamos abordar a capacidade para requerer a falência, disposta no artigo 97, a qual disciplina que podem requerer a falência: o devedor, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor, cotista ou acionista do devedor, qualquer um dos credores. Como demonstrado, a falência pode ser requerida tanto pelos credores, como também pelo próprio devedor, o que é chamado de autofalência. O pedido de autofalência, como somente será admitido para o devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial, deverá conter as disposições previstas no artigo 105, a qual elenca uma série de documentos que deverão ser expostos na petição inicial com pedido falimentar. Agora vamos falar sobre o depósito elisivo, a qual possui a capacidade de suspender a decretação de falência, quando requerida por terceiro, em que a falência decorre de impontualidade injustificada, ou execução frustrada,
O depósito elisivo é aquele realizado pelo devedor empresário com a finalidade de impedir a declaração de sua falência, de forma a demonstrar a capacidade de adimplemento do crédito exigido, decretando a extinção da falência, e prosseguir o feito para uma ação de cobrança. A decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. A petição inicial para o requerimento de falência deve atender aos requisitos genéricos previstos no Código de Processo Civil e aos requisitos específicos previstos na Lei de Recuperação e Falência. Agora, dependendo da causa da falência, existem outros requisitos específicos. Se a causa for impontualidade injustificada. Para a falência requerida com base na impontualidade injustificada, o pedido deve ser instruído com título executivo cujo valor ultrapasse 40 salários mínimos e com o devido instrumento de protesto. Se a causa for execução frustrada. Em caso de falência requerida com base em execução frustrada, o pedido deve ser instruído com a certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. Já se a causa for pela prática de atos falimentares. Já em caso de pedido de falência baseado na prática de ato falimentar, o requerente deverá descrever os fatos que caracterizam o ato, juntando as provas que possui e especificando as que pretende produzir. O requerente poderá desistir do pedido de falência antes da citação do devedor. Agora, após expedida a petição inicial, o devedor terá o prazo de 10 dias para apresentar contestação estando regulada no artigo 98 da lei. Lembrando que se o pedido da falência se baseia em impontualidade injustificada ou execução frustrada, o devedor pode realizar o depósito elisivo para afastar a falência. Após a contestação do devedor, o processo falimentar se inicia com a sentença do juiz, em que caso acatando o pedido de falência do credor, terá natureza declaratória, e o recurso cabível por parte do devedor será agravo de instrumento. Agora, se o juiz julgar improcedente o pedido do credor, o recurso cabível por parte do credor será o de apelação. Compete ao administrador judicial a verificação dos créditos, que a realizará com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Os procedimentos de verificação e habilitação de créditos na recuperação de empresas e na falência são comuns. A verificação de créditos será realizada pelo administrador judicial, tomando por base as escriturações do devedor e os documentos apresentados pelos credores. Arrecadação. Em ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontre, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. Serão referidos no inventário e os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham. Número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento, e se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais. Segunda, dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida. Terceira, os bens da massa falida em poder de terceiro, a título de guarda, depósito, penhor ou retenção. Quarta, os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância. Revogação de atos durante o processo de falência. Os atos considerados no artigo 129 são elencados na lei com o objetivo de evitar que no momento de crise o devedor comece a onerar os seus bens ou tentar se evadir dos pagamentos. Os atos abaixo enumerados serão considerados ineficazes se realizados em um período que se denomina período suspeito. Esse período é determinado pelo juiz em sua sentença. Assim, caso o ato esteja no rol abaixo e dentro do período citado, a ineficácia do ato fará com que o bem retorne para a massa falida para o pagamento dos credores de acordo com o concurso falimentar. Ação revocatória. A ação revocatória, de que trata o artigo 130 da Lei de Falências, deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 anos contado da decretação da falência. Artigo 133. A ação revocatória pode ser promovida e, contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados. Segunda, contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção
do devedor de prejudicar os credores. Terceira, contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II do caput deste artigo. Fundamentado no princípio par conditio creditorum, o processo falimentar deve promover condições paritárias de recebimento aos credores. Para tanto, é necessário buscar equilíbrio das relações com providências desiguais à medida das desigualdades existentes entre os credores. Sob esse prisma, a lei estabeleceu uma classificação para a ordem de pagamento dos créditos na falência. Mencionamos antes que, diferentemente do que ocorre na recuperação judicial, a classificação dos créditos na falência segue uma ordem bastante rigorosa, que não pode ser modificada por acordos entre as partes. Alienação dos ativos e pagamento dos credores. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista na lei específica, respeitados seus demais dispositivos e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias. Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. A atualização legislativa trouxe alguns ajustes de redação importantes, a seguir. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. Se no processo falimentar ficar evidenciado que agiu com dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia, o credor que se enriqueceu ilicitamente deverá restituir em dobro as quantias recebidas. Artigo 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. Encerramento da falência. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse presente vídeo foi um breve resumo da Lei 11.101, a qual regula o Instituto da Falência e Recuperações. Pedimos por favor que se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho.